Ministério da Cidadania apresenta Novo Museu do Ipiranga. Este vídeo foi gravado durante a pandemia de Covid-19. Foram respeitados todos os protocolos de segurança, que incluíram distanciamento e uso de máscara. Hoje você vai conhecer o Astrolábio, o computador compacto mais antigo do mundo. Museu do Ipiranga, encontro com acervos. José Roberto Bayer, historiador. Ele usa óculos, é careca, tem barba, veste camiseta polo branca e preta, usa luva azul e máscara preta. Está sentado e à sua frente há uma mesa com um instrumento astrolábio e ao fundo se vê parcialmente uma estante de livros. A origem da palavra astrolábio vem do latim astrolabium e antes do latim vem do grego, pela composição de duas outras palavras. Astron, que significa estrela, e labanien, que significa captar, pegar. Então, numa tradução livre, acaba ficando aquele que capta, que pega as estrelas. Porque esse instrumento serve justamente para você pegar ou medir a altura da estrela no horizonte. O instrumento é dourado, possui formato circular, vazado, com uma argola na parte superior e é dividido internamente por uma faixa na horizontal e uma na vertical. Há uma haste móvel que se assemelha a um ponteiro que cruza a circunferência. Ela contém orifícios e marcações. O astrolábio é um instrumento muito interessante porque desde a antiguidade ele sempre teve muitos usos. Então, assim, você tem a intenção de buscar a altura de uma estrela para saber a sua localização ou para saber que horas são do dia, né, quanto tempo vai durar o dia e quanto tempo vai durar a noite, né, qual é o melhor momento da colheita, tudo que tiver relação com o calendário astronômico. Ilustrações de 5 calendários distintos. Todos possuem formato circular, contendo diversos círculos internos com indicações pictóricas, letras e números. O astrolábio ele também era usado para fazer medidas, né? Tomar medidas, diferentes tipos de medidas, como a altura de uma casa, a altura de um obelisco ou a profundidade de um poço. 2 ilustrações em preto e branco de uma pessoa utilizando o astrolábio para medir a altura de uma torre e depois de uma casa. E tudo isso era feito a partir de medidas trigonométricas que foram sendo desenvolvidas justamente pelos gregos nessa época. Ilustração em preto e branco, possivelmente representando Hiparco, astrólogo grego que criou o primeiro astrolábio. Ele está em pé utilizando um instrumento semelhante a um compasso, num extenso papel sobre uma mesa pequena redonda. À sua frente, há um globo vazado, com 2 anéis internos que o cruzam nas diagonais, e uma haste também diagonal que o atravessa. Atrás deste globo há outro, com desenhos de estrelas. Ambos possuem tamanho semelhante à altura do homem. No cenário se vê 2 esfinges, uma à esquerda, outra à direita, e ao fundo uma torre e alguns telhados. O astrolábio ele é composto por diferentes partes e uma das partes é esta argola, por onde você fixa ele, a parte externa que é graduada e a haste que também é chamada de mediclina. Como ele vai funcionar? A pessoa tem que estar de pé ou colocar o astrolábio fixado num tripé, na altura do horizonte, e apontar a haste na direção do Sol, se você estiver medindo pelo Sol, ou da principal estrela de referência. Ilustração de um homem utilizando o astrolábio com demarcação da linha do horizonte e estrelas. Porque o funcionamento do astrolábio se dá quando a luz passa pelos orifícios que existem nessa haste. Mas essa parte externa graduada, ela é graduada de 0 a 90. Por que ela é graduada de 0 a 90? Porque ela é uma representação do globo terrestre. A latitude ela é medida, é 1 grau, em relação ao Equador. Então, o Equador está no grau 0 e você tem 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Ilustração em preto e branco do globo terrestre e as marcações da linha do Equador, as direções norte, sul, leste, oeste e as graduações de 0 a 90 nos 2 quadrantes à direita. E então, quando você levanta o astrolábio para fazer a medição, você vai obter um ângulo entre 0 e 90. Esse ângulo vai aparecer na graduação, então, por exemplo, 50 graus. Ele vai pegar esses 50 graus, olhar numa tabela astronômica com os ângulos obtidos no astrolábio. Ilustração em 2 páginas com tabela contendo diversos números escritos em vermelho e preto. Fazer uma conta de subtração
e obter a latitude. A primeira forma do astrolábio ela não era tão simples quanto a desse instrumento. Ilustração de uma pessoa com um astrolábio composto por diversos símbolos, formas circulares e linhas em diferentes direções. A desse instrumento está um pouco simplificada porque ela tinha um uso muito prático na navegação. Desenho colorido de 3 barcos no mar, onde em um deles se vê o astrolábio sendo manipulado por uma pessoa. O astrolábio mais antigo, mais completo, ele era uma representação celeste em forma bidimensional. Então, alguns desenvolvedores de instrumentos fizeram, mais do que uma forma bidimensional, fizeram globos, que eles chamaram de esferas armilares. Essas esferas armilares eram mapas muito mais complexos do céu, que foram feitas já numa representação tridimensional. Ilustrações coloridas de diversos globos bi- e tridimensionais com anéis internos concêntricos em diferentes direções. Eles possuem símbolos, desenhos de animais, mapas geográfico, números, letras e palavras. Depois, uma ilustração em preto e branco com o globo armilar no centro e ao redor circunferências concêntricas com diversas inscrições. Há texto entre as imagens. Se você pegar uma bandeira de Portugal hoje, você vai ver que no escudo há a representação de uma esfera armilar. E o Brasil, na bandeira imperial, também tinha uma esfera armilar. Imagens das bandeiras citadas, onde se destaca a esfera armilar, que foi substituída, quando foi proclamada a República, pela esfera azul com as estrelas que representam cada um dos estados. Só que essas estrelas representam também a constelação do Cruzeiro do Sul. Bandeira do Brasil com o Cruzeiro do Sul em evidência. Então, se você olha a bandeira do Brasil hoje, aquele céu que aparece no círculo azul é o céu do Rio de Janeiro de 15 de novembro de 1889. Foi o dia da proclamação da República. Obra Proclamação da República de Benedito Calixto. Trata-se de uma representação pictórica do evento cívico, representada com diversas pessoas e militares. Alguns estão com um dos braços erguidos, segurando chapéus e espadas, em pose comemorativa. Na cena, há canhões, cavalos, carroças e edificações ao fundo e à direita. Se hoje nós temos o GPS e outras formas de medir a nossa posição através de satélites ou outras tecnologias, todos esses novos métodos, novas formas, são inspiradas em formas antigas de se medir a nossa localização. E o astrolábio tem um papel central nisso. Ilustração de uma pessoa utilizando um instrumento semelhante a uma cruz para ver a longa distância. Algumas anotações, um barco e o astrolábio. Em seguida, desenhos de globo armilar, estrela com múltiplas pontas, círculos concêntricos e outros estudos. E finalizando, um homem segurando o astrolábio à esquerda, o sol no canto superior direito e a palavra horizonte no canto inferior. Porque ele nos dava não só a localização exata de onde estávamos, mas também todo um mapa celeste no momento em que você estava usando aquele instrumento. Este objeto vai ser apresentado no novo Museu do Ipiranga, na exposição Territórios em Disputa. Desenho da fachada do museu, onde se destaca a parte central do 3º andar do edifício. O instrumento será esse mesmo que a gente está vendo aqui. Então, ele vai ser exibido numa vitrine, vai ter uma cópia dele disponível para as pessoas manusearem e poderem fazer medidas lá durante a visita. A exposição Territórios em Disputa terá acessibilidade total, com reprodução do texto em tinta, braille, audiodescrição e libras. O Museu do Ipiranga está se modernizando. O edifício inteiro está sendo restaurado para preservar o patrimônio e atender melhor seus visitantes. A câmera mostra uma grande escavação, pessoas trabalhando. As torres, que ficam no último andar do museu, eram usadas como salas de trabalho e não eram interligadas entre si. Mas no projeto do novo Museu do Ipiranga, elas ganharam uma conexão para facilitar o acesso. Imagem digital da nova fachada do museu com as torres e a sua interligação destacada. E que será um novo espaço para exposições. Vista interna de uma das salas de exposição do novo museu. Quando o museu for reaberto, poderemos visitar esse espaço novo, acomodando a exposição Territórios em Disputa. Corredor sendo reformado e em seguida corredor após a reforma. Tela preta, em letras brancas, os créditos do vídeo.
tela branca com as logomarcas de patrocínio, copatrocínio, parceria, apoio e realização.